Olá a todas e todos! Se você está acompanhando esta quarta temporada do Salada Cultural desde o primeiro episódio, sabe que essa nova leva de programas está toda voltada para entrevistas com nomes da dublagem nacional, em paralelo à minha pesquisa de mestrado. Neste terceiro episódio, eu tenho a honra de receber Raquel Marinho, dubladora reconhecida pela voz de personagens como a Titi de Dragon Ball Z, Maggie Griffin de Uma Família da Pesada, a narradora dos jogos em Round 6, entre outros trabalhos. No nosso bate-papo, ela falou sobre seu aprendizado inicial ao ver dubladores mais antigos trabalharem, suas técnicas de direção de dublagem, seus estudos da língua coreana, seu trabalho em dublar novelas mexicanas e turcas para Angola e Moçambique e muitos outros temas bem interessantes. Eu gostei muito de conversar com ela e com certeza você vai gostar de ouvir. Meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural Especial Dublagem Parte 3. Versão brasileira Salada Cultural. Raquel Marinho é atriz, dubladora, locutora e diretora de dublagem. Está há quase 30 anos dublando, tendo iniciado no hoje extinto estúdio da Alamo, de São Paulo. Atualmente, além de dublar, dirige a versão brasileira de diversas produções da Netflix, do canal Discovery e de outras produtoras. Como falei antes, a entrevista foi muito produtiva e aproveito aqui para deixar registrado o meu agradecimento ao professor Rogério Ferraraz pela intermediação que fez para que eu pudesse conversar com a Raquel. Conversa essa que você ouve agora. Salada Cultural. Assim, vamos começar do início, né? Eu queria saber um pouco do seu início na dublagem, se fosse, que aqui, pela minha pesquisa, diz que você iniciou em 96. Foi. Eu queria saber como teve o início, como a dublagem foi apresentada para você, se foi alguma indicação, se você conhecia alguém do mercado, enfim. Queria que você falasse um pouquinho do seu início na profissão. Então, assim, a dublagem é uma das fatias, assim, de trabalho do ator, né? O ator, a gente se forma ator e atriz e a gente pode fazer teatro, cinema, televisão, comercial e dublagem, assim. Também tem os atores de circo, né? Então tem vários tipos de fatias. Então a dublagem é uma delas. Eu, na época, fazia só teatro e às vezes fazia um comercial, era bem nova, né? E batalhando a vida de atriz. E fazia outros bicos também por fora, assim, para dar dinheiro, né? Porque quando você começa é difícil você se tornar conhecida, para te chamarem, são muitos testes e tudo. Então eu tinha um amigo, que nem você falou, eu tinha um amigo também, que é um dublador muito bom, Marcelo, que já trabalhava com isso, fazia teatro comigo. Aí eu comentando que tava dura, alguma coisa assim, ele falou, não, você tem que fazer dublagem. Eu falei, eu gosto muito, porque eu gosto de trabalhar com voz. Eu já tinha feito um curso de locutora no Senac, de radialista, setor locução, porque todo mundo falava que quando eu imitava os locutores de rádio, né, assim, que era muito legal, vai fazer o curso de locução. Quando eu entrei no curso de locução, eu me apaixonei por estúdio. E eu falei, nossa, eu poderia morar dentro de um estúdio, né? E hoje eu tenho um estúdio na minha casa. Então, foi o que aconteceu. Aí eu com esse amigo, Marcelo, me indicou alguns lugares para eu ir, fazer visita e tal. E eu comecei a ir e me apaixonei na hora e comecei a fazer dublagem. Continuando a fazer teatro e tudo mais, né? Então, era uma das fatias, mas eu me apaixonei e me dediquei muito. Tanto é que agora, atualmente, há alguns anos que eu faço também direção de dublagem, além de ser dubladora, eu até não estou fazendo teatro, porque a direção faz com que você fique com pouquíssimo tempo, né? Porque você tem que assistir em casa, você tem que, às vezes, escalar o elenco, assistir o que você vai fazer. Eu pesquiso muito, né? Tudo que eu vou dirigir a dublagem, o tema, né, do que vai ser falado. E você fica muitas horas por dia dirigindo a dublagem. Aí depois você termina e vai dublar também as suas partes como dubladora em outros lugares e tal. E aí eu acabei deixando um pouco o teatro de lado nos últimos anos. Mas sempre foi assim, uma parte do meu trabalho de atriz. Que, por sinal, eu me apaixonei muito pela dublagem, né? Porque eu descobri que eu adoro ficar dentro do estúdio, eu adoro. Eu que estou fazendo essa pesquisa, eu já estou apaixonado, né? Então imagina quem trabalha com dublagem.
Mas assim, ainda falando sobre o seu início, qual foi o primeiro estúdio que você trabalhou? Ou foram vários, assim, que você pegava trabalho? Então, quando eu comecei na década de 90, né, hoje em dia tem muitos cursos, mas até por causa do remoto que veio com a pandemia, né, o trabalho remoto, as reuniões remotas, os meetings e tudo, né, tem muito curso que às vezes a pessoa dá um curso daqui. Eu mesma dei umas aulas ultimamente, mas eu não tenho tempo mais para dar, mas eu dei umas aulas ultimamente, tipo, eu aqui, o dublador lá em outra cidade, sabe, uma pessoa que está começando, querendo vir para São Paulo, e isso é muito bom. Mas quando eu comecei não tinha nada disso, então a gente tinha que fazer o quê? Ir nos estúdios, levar o DRT de atriz, que é o registro de que é atriz profissional, conversar com a pessoa, aí fazer amizade com algum diretor, pedir para ficar assistindo quem já dublava. Então, eles deixavam a gente ficar assistindo. Tinha estúdios que faziam, tipo a Alamo, né, que é um estúdio que não tem mais, eles faziam organizavam assim, tipo, 10 pessoas para fazer estágio em 10 dias, e aí no final tinha um teste, né? E eu fiz esse estágio da Alamo e passei no teste. Só que eles não me chamavam, né? Porque é difícil você começar na dublagem, porque ninguém te conhece. E é um trabalho difícil, apesar de ser uma parte do ator também, eles não ensinam isso na escola de teatro, né? E a gente chega na dublagem com a interpretação, com a dicção, exercícios de dicção que todo ator faz, mas e o sincronismo, e você falar exatamente como aquela atriz falou, ou o desenho, né? Você captar aquilo mesmo, é muito difícil. E então a gente chegava e fazia um teste, ia bem e tal, mas não estava preparada para fazer uma dublagem, porque é só a experiência que dá, assim, como, tipo assim, um insight para você entender como que é o trabalho da dublagem. Não é assim, entrou e falou e pronto. É assistindo, é testando, é tentando encontrar aquela boca boa, a letra boa para aquela boca, sabe? E então eu fiz o teste e não passei, né? Não, eu passei, mas ninguém me chamou, porque eu não era conhecida. Aí um amigo meu me levou num outro estúdio chamado Dubla Vídeo, e cheguei lá, o coordenador do estúdio falou: tem algum diretor aí livre para fazer um teste com a Raquel? Aí eu fiz o teste, era uma ceninha lá de um filme, uma secretária que tipo falava: tem uma ligação pro senhor, alguma coisa assim, né? E passei do teste. Aí eu fui embora, quando eu cheguei em casa falaram: ligaram da Dubla Vídeo para você. Aí já era para marcar um trabalho. Aí, como eu fiz na Dubla Vídeo e já peguei, já chamaram, aí eu fiquei um tempão na Dubla Vídeo, que é um estúdio que existe até hoje, ainda trabalho com eles, óbvio. E foi assim. Aí, indo na Dubla Vídeo, encontrando gente de teatro que eu já conhecia, aí eu pegava carona, eu vou em tal estúdio, aí eu ia, ficava no estúdio. Então era muito diferente de agora. Agora a pessoa faz curso, então no curso ela tem bastante prática, né? Eu imagino, né, que seja assim. Mas na minha época não, a nossa prática era ficar sentado do lado do diretor, prestando atenção em quem já sabia, perguntando coisas, e se o diretor era legal, te ensinava mesmo várias coisas, e foi assim. Não tinha curso não. E você pegou ainda a fase em que eram todos os dubladores no mesmo estúdio fazendo o mesmo trabalho, ou você quando você iniciou já era separado? Então, isso é por causa das pistas de gravação, né, do áudio, que gravava todo mundo junto. Eu não sei falar muito da parte técnica, mas era assim, que tipo, era uma gravação que era todo mundo junto, porque só tinha uma pista de áudio para gravar tudo. Então, antigamente, né? Quando eu comecei, essas pistas começaram a aumentar por causa da mesa de som, eu também não sei explicar direito. Aí era assim, por exemplo, mas eram poucas pistas. Hoje em dia dá para gravar um monte de gente, todo mundo separado e tal. Mas naquela época era, por exemplo, o casal do filme, eu fiz muito isso, gravava os dois juntos, né? Ou então duas irmãs que eram só as duas o filme inteiro, que falavam mais, e elas falavam sempre juntas, então gravava essas duas irmãs juntas. O vozerio gravava todo mundo junto, né? E outras pessoas gravavam separadas e tal. Mas já tinha mais pista. Então eu cheguei a gravar, tipo, com 2 ou 3 pessoas, assim, no máximo.
Mas antigamente era o filme todo. Ia lá e vamos gravar esse filme agora. Aí ficava todo mundo sentado. Isso eu sei porque os antigos me contavam, né? Quando eu comecei assim, me contavam muito. Agora, pegando um pouco assim, como você, como diretora de dublagem, eu queria saber um pouco mais sobre o trabalho de adaptação. Do texto? A adaptação do texto e também a forma como encaixar determinadas... Tá. O que o dublador fala com a boca do ator na tela, assim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa, de certa forma, dificuldade, né? Como trabalhar isso para que seja... para que traga o texto traduzido para o cotidiano de quem assiste, né? Uhum. Por exemplo, tem uma equipe de tradutores, né, que traduz o texto e subentende-se assim que eles já façam uma adaptação. Eu vou falar mais direcionando do estúdio onde eu dirijo, e se eu for lembrando eu vou citando coisas de alguns estúdios onde eu dublo bastante e tem essa adaptação também. Por exemplo, eu dirijo dublagem na Vox Mundi. É um estúdio que tem muitos clientes assim, diferentes, mas basicamente tem a Netflix e a Discovery, né? Há muitos anos, assim. Para a Netflix, o cliente manda o cliente da Netflix manda uma carta criativa, né, para todos os países, isso, né, para onde vai ser feita essa a dublagem, né? Aí a equipe de coordenação que recebe esse material passa para os tradutores todas essas informações. Tem uma lista de termos que não pode mudar, porque são termos que foi determinado pelo diretor, pela equipe do filme, né? Que tal termos tem que ser traduzidos de tal jeito e não pode mudar. Aí tem filme que chega e fala, pode mudar bastante, queremos que fique bem alegre, com as piadas do país, e acompanhe bem o que é dito no país dessa forma, desde que não mude tal coisa. Então, tem uma carta criativa que vem da Netflix, né, para essa equipe de tradução. E nessa equipe de tradução, eles passam tudo para nós, para os diretores também, essas determinações que o cliente passa, né? Aí o texto vem para a gente, traduzido e já revisado por essa equipe de tradutores e revisores. Mas quando chega com a gente, aí é outra conversa, porque eles fazem um trabalho mais técnico, né, assim, traduzir e tal, e eles sabem que tem que caber naquela boca e tal, eles já fazem uma métrica, mais ou menos. Só que o bicho pega na hora do estúdio, entendeu? Porque eu, o diretor, o técnico de som, que são as 3 pessoas que ficam... Eu, o dublador e o técnico de som. Na hora que o dublador vai gravar e a gente começa a ver tudo junto, eu em casa já assisti antes, óbvio, e já vi determinadas coisas, já anoto várias mudanças que seriam interessantes no texto. Então a gente tem bastante liberdade para fazer essa mudança de texto, no caso para a Netflix, e já vou colocar a Discovery também, para a Discovery também. A Discovery, ela tem umas determinações assim, bem, há muitos anos são as mesmas, né? Que quando é série de entretenimento, tipo aqueles que o pessoal vai caçar ouro, não sei aonde, e que é mais para dar risada e acompanhar aquele assunto, ou então aqueles de procurar casa, não sei aonde, tudo mais, de reforma. São programas que é para a pessoa sentar, relaxar e descansar. Então, pode piada, não pode palavrão, nem falar português errado, que às vezes a gente fala na vida real, assim, não pode muito, né, para Discovery, e não pode palavrão. Fora isso, a gente pode adaptar todas as piadas, sabe? Colocar assim, tipo, que muquifo é esse, sabe? Coisa que não vem da tradução, geralmente. Então tem coisas que a gente põe no estúdio mesmo, mas sempre obedecendo uma orientação do cliente. A Discovery, quando é coisa que não é documentário sério, aquelas narrações sérias e tal, a gente pode pôr piada, pode deixar bem engraçado. Tanto é que tem programas da Discovery que eles pedem pra gente pôr o sotaque caipira. Aí, às vezes, tem alguém que comenta, pra que fazer esse sotaque, não sei o quê. Aí a gente fala, não, é a própria Discovery que pede. Tipo, tem um programa que chama Moonshiners, que eles fazem cachaça, né? Eu não sei como é o título, porque eu decoro mais os títulos em inglês, porque é como chega pra gente. Então, todos falam bem caipira, assim, porque a gente percebe no inglês que eles falam com um sotaque muito diferente. É lógico que eu não sei de que estado exatamente que é cada sotaque americano, mas a gente percebe que tem sotaque, né?
E a cara dos caras combina com o sotaque, sabe? Fica muito, muito legal. Mas, assim, sempre com o cliente pediu para fazer, né? Aí, agora voltando para Netflix, a coisa do sotaque também, é isso, outra coisa que a gente muda no estúdio. Vamos supor, o filme é todo americano. Aí tem uma visita que vai chegar na casa da família e é francês. Aí a gente pergunta, né, para o pessoal da tradução se o cliente autoriza a gente fazer com sotaque. Tem cliente que não gosta, que acha que vai ficar muito... Eu não sei por quê, na verdade. É porque eu falo não sei por quê, porque eu acho que se tem no filme original um sotaque, a gente tem que fazer na dublagem todo mundo falando português e o francês que chegou com sotaque, né? Então a gente faz, mas tudo isso também tem que pedir se o cliente autoriza. E aí a Netflix, baseada nessa carta que eles mandam criativa, Show Guide chama, né? Que tem toda a determinação que o cliente quer em cada localização de dublagem, em cada país, né? Então, todos os países ele quer que mantenha isso, que quem é da quebrada fale igual a gente da quebrada, e que tal personagem tem que falar muito elegante, porque ele é muito rico e tem que deixar essa diferença entre não sei quem. Tudo isso vem nesse Show Guide. Então, obedecendo isso, aí a gente muda o que quiser dentro do estúdio. Então, a gente para caber legal na boca, a gente vê se a boca tem U no final, I love you. Bom, I love you, que eu te amo, combina. Mas eu te amo. Mas, sabe, você entendeu? Às vezes a palavra do inglês termina com A, e a tradução tá com uma palavra que termina com O. E não vai ficar legal. Então, a gente fica procurando sinônimo tudo dentro do estúdio. Sabe? Aproxima mais. Dentro do estúdio eu digo assim, antes de assistir, de dirigir o filme, eu já dou uma olhada nisso tudo, né? Mas tem coisa que é só com o dublador, sabe? O dublador dá uma ideia. Nossa, posso falar tal coisa aqui? Aí eu não mudando a história, não mudando nada. Pra ficar bom o sincronismo, a gente muda várias coisas, sabe? Ou seja, a gente altera o texto da tradução. Não dizendo que a tradução esteja errada, de forma alguma. Mas a tradução, às vezes, não tem aquela sacada nossa de ator de, posso falar tal palavra que vai ficar mais engraçado. Também, às vezes, não é nem pela boca, mas é para ficar mais engraçado. Ou então é para ficar mais sensual. Ou para entrar mais no personagem, né? Toda alteração que a gente faz em texto, ou então tá muito grande. A frase, o tradutor deixou muito grande. Então, a gente tem que cortar alguma palavra de forma que mantenha o significado perfeito da frase, né? E a maioria dessas coisas acaba sendo no estúdio mesmo. Era isso que você tinha perguntado? Exatamente. Isso, e você foi além. Porque eu direcionei bem para a Vox, que é o que eu trabalho, a Discovery, o que a gente faz com a Discovery e o que a gente faz com a Netflix, porque as duas mandam orientações, né? Mas a Netflix, ela, tipo, tem programa, tem shows que eles falam, tem programa que a gente vai dirigir que não tem regra nenhuma. Eles falam assim, não, eu não lembro qual o termo, mas eles falam como se fosse assim, estão livres para fazer a dublagem normalmente. Não tem ressalvas. Não tem ressalva nenhuma, lembre só que tal personagem tem que ter a voz mais aguda que não sei quem, e pronto. Isso também, eles mandam, às vezes, do tom, do timbre. Por favor, respeitar que tal atriz, para escolher o talento que vai dublar ela, né? Que tal atriz, não se esqueça que ela tá muito com medo e ela tem que tremer durante quase todos os momentos. Eu tô falando bem de uma série que eu dirigi agora, o caso Assunta. E não se esqueça que ela tá com muito medo e ela tá mentindo, então ela tem sempre que tremer e manter isso daí na dublagem, porque às vezes se perde. Se não for se o diretor não se atentar a isso, pode se perder isso, a atriz começar a ir na dela, assim, a gente tem que segurar a atriz, né? Não que ela esteja fazendo errado, mas às vezes ela sai do que o cliente quer. Aí eles mandam só isso, por exemplo, se preocupe com essa atriz. Aí o resto, se for comédia, então a gente adapta tudo. Porque às vezes vem um texto, assim, eu tô dirigindo uma série que ela é todo mundo da quebrada no México, com tráfico, com tipo PCC de lá, coordena tudo nessa quebrada e tem romance no meio da série e tudo mais.
E todos os meninos que estão envolvidos, que eles roubam, fazem um monte de coisa, e o outro que é policial, mas também mora tudo lá, o texto veio muito assim, muito certinho, sabe? Como se estivesse falando com o professor na escola, tal. Aí eu peço para os meninos do elenco, eu falo, e eles geralmente já são meninos mais jovens, tal. Eu falo, fala como se estivesse na escola, conversando com os amigos de vocês, na faculdade, tal. E eles me ajudam. Eu também tenho lista, tenho glossários assim que eu faço com termos de gíria bem atual, tipo, mano, velho, não sei o quê. Eu deixo colocar tudo isso conforme o personagem, né? Aí aí tem as gírias mais antigas, aí eu faço lista também de gírias de LGBT, sabe assim? E aí, conforme o personagem, eu vou deixando soltar o texto, eu mesma já ajudo, já vou dando ideias de como melhorar, para ficar de um jeito nosso, assim, né? De como a gente fala no Brasil. Essa é a versão Mais brasileira, natural. né? E natural, porque quem que vai falar nós estamos aguardando aqui o chefe chegar, nós estamos aguardando, não, o chefe vai colar aqui, não sei o que, eu já mando falar desse jeito, porque estamos aguardando o chefe chegar, por exemplo, né? E essa adaptação, tudo isso é adaptação mesmo de estúdio, que não adianta, sabe? Às vezes o tradutor, ele coloca uma gíria, mas que às vezes a gíria é antiga, ou às vezes a gíria não é para aquele momento, aí a gente muda, né? Muitas gírias dos tradutores a gente usa também, mas às vezes não é, então a gente muda. A gente muda a tradução sempre para melhor, para ficar mais brasileiro, para ficar melhor na boca, só é assim, nesse sentido, né? Essa adaptação, eu acho que torna, além de tornar mais natural, né, eu acho que ficou mais livre do que quando, naquele início da dublagem, né, que também faz parte da minha pesquisa, sim. que tinha que ser bem rígido. Então, e muitas vezes eles, os tradutores, né, e a própria direção da dublagem daquela época, eles faziam algumas mudanças, algumas adaptações, que acabou se tornando meio que um chavão do nosso vocabulário, né? Que nem, por exemplo, o policial que virou tira, que... sim! O policial macacos que virou... me mordam. Macacos me mordam. Às vezes a gente põe hoje em dia, mas de brincadeira, sabe? Quando é uma coisa bem escrachada, uma brincadeira, o personagem meio doido, sei lá, ele faz uma cara, aí a gente manda falar, macacos me mordam, mas tipo assim, que tem a ver, eu já fiz isso e já mandaram eu fazer também. É falar, tipo, uma gíria antiga, mas que tem a ver com aquela brincadeira daquele momento. A gente fala que é até uma homenagem, né, aos antigos, Mas então, essa coisa da dublagem antiga, que eles falavam mais certinho, com os R's todos, amar, cantar, falar, assim e tal, porque era o início da dublagem, entendeu? Essa dublagem antiga que a pessoa fala dos anos 60, isso aqui, era o início da dublagem. Ninguém tinha feito dublagem antes. Então, eles também estavam descobrindo, sacando como que ia ser. Gravava todo mundo junto, era uma pista só de áudio, não tinha como fazer, não vinha uma pista de ME, você já sabe o que é ME? Não. É música e efeito. É uma pista que vem separada do áudio, com os passos, o vento, a música, a trilha musical, né? A porta que abre, às vezes até espirros e assovios e tudo, né? O que isso também a gente faz, mas às vezes vem separado. E aí, essa parte que antigamente não vinha. Tanto é que a feiticeira, por exemplo, ela é toda sem risada, né? Igual, sabe as risadas, igual tem no Friends e tudo? Sim. Na feiticeira tinha também, só que a dublagem não tem, porque eles apagavam e não faziam essa ME e tal. Esses efeitos, né, que seriam efeitos. Então, era tudo, tava descobrindo. E aí, de onde vieram esses atores? Uns do teatro, outros do rádio. E o rádio era radionovela, era comercial, eram os locutores, né, eram as atrizes e atores, os locutores, e que faziam tudo no rádio e muitas coisas ao vivo. E o rádio era um lugar chique, que se falava chique, entrava o ator galã, que, né, era tudo diferente. Então, essas pessoas que falavam mais elegantes, com a dicção perfeita, e atores também, só que tinha uma outra interpretação, foram para a dublagem. Então, eles levaram com eles isso, né? Então, por isso que antigamente, eles falavam mais assim, mais assado. Mas eles estavam descobrindo, gente. Então,
eu admiro pra caramba, sabe? Tudo que eu aprendi com o pessoal mais antigo. E foi o começo, aí aos poucos, tudo foi ficando mais solto, né? E, sei lá, eu acho que a dublagem virou eu não sei, era uma coisa meio, vamos supor, um mistério, né? Assim, aí aos poucos foi, não, a gente tá fazendo eles falarem português, e aí eles têm que falar com o jeito que a gente fala, sabe? Ai, vamos falar português. Não, vamos falar português. Sabe, assim, uma pessoa simples falaria assim, uma outra mais, o juiz no tribunal fala mais rebuscado. E antigamente não, era tudo mais certinho. Acho que é isso, assim. Era isso que a gente tá falando. Era exatamente isso. Nas minhas pesquisas eu vi também que por exemplo, eu acho que eu acredito, eu ainda vou buscar mais, eu acredito que a primeira produção dublada que teve mais proximidade com o público brasileiro, eu acho que foi o The Monkeys, porque ele, como era uma série jovem, era uma série jovem, então eles deixavam, lá na década de 60, eles adaptaram, eles não adaptaram certinho, eles deixaram os dubladores usar broto, usar uma brasa, sabe? Sim. Porque era daquela época, então eles acabaram deixando, né, por conta do clima do filme, da série e o clima da época também, né? Mas também há casos também, porque como era as dublagens eram mais para televisão, então tinha muito da censura também, né? Tinha muita censura, isso também, viu? Isso muda. Hoje em dia, por exemplo, a Netflix, ela não deixa tirar o palavrão. Se o cara falou palavrão ali, a gente tem que manter. Tanto é que quando eu tô dirigindo, às vezes a tradução tira sem querer um palavrão, por exemplo. Aí eu fico de olho, se o cara falou fuck, não sei o quê, eu falo, não, peraí, vamos colocar. Que porra é essa? Alguma coisa assim, sabe? Porque eu sei que a Netflix muitas vezes volta, depois que a gente terminou, volta. Por favor, mudar tal frase e tal. Então, a gente que dirige lá, onde eu dirijo, a gente já sabe de cor, assim, mais ou menos o que cada cliente quer. Então, a gente sabe que, por exemplo, o palavrão é para falar. Por quê? Porque é um streaming, entendeu? Agora, antigamente, a gente dublava direto para Globo, direto para Band, direto para não sei o quê. E cada estúdio, cada emissora, não, eu não quero palavrão, não, eu não quero tal coisa. Ou mesmo, tem uma coisa, quando eu comecei a gravar, tinha um negócio, no estúdio que a gente trabalhava muito, que era a Dubla Vídeo, que eu te contei, a gente fazia muita coisa para Band. E sempre que tinha no texto, ai, que fantástico, o diretor já falava, troca fantástico por não sei o quê. Não podia, porque era a Fantástico da Globo, a concorrência. Nossa, eu nunca esqueço quando eu comecei a dublar. Eu lembro que eu chegava em casa e contava essas coisas diferentes, né? Pra minha irmã, assim, eu falava, nossa, não pode falar fantástico no filme, porque é a Rede Globo, a da Band não deixava. Tinha umas outras palavrinhas, assim, que remetia a Globo, mas eu não lembro agora, assim. Mas o fantástico era tradicional, assim. Há dois exemplos, assim, que eu descobri, que o primeiro foi a primeira versão dublada do Poderoso Chefão, que foi pra Bandeirantes. Foi no final da década de 70, na época da censura, da ditadura, né? E o Dom Vito Corleone tem aquele momento que eles querem fazer tráfico de drogas e tal, e o Dom Vito Corleone diz que não, ele fala, não mexam com isso. Tá? Não mexa com isso. Só que por conta da censura, não podia falar drogas. Aí acabavam falando contrabando, aí perde totalmente o sentido. Sim, essa história acho que eu até já ouvi de alguém. É verdade. Ele falava contrabando, aí perdeu totalmente o sentido, assim, né? E não é culpa da dublagem, é culpa da censura. Contrabando pode ser de várias coisas, né? E tem um segundo caso, esse aí, assim, que eu acho que é o que dá credibilidade pra dublagem brasileira, é o caso do filme Iluminado, que eu descobri que teve a primeira versão dublada a pedido do Stanley Kubrick, com direção de dublagem do Nelson Pereira dos Santos, que ele queria que tivesse algumas cópias dubladas sendo exibidas no cinema brasileiro. Essa foi uma das exigências dele, porque ele pede que os filmes dele, ele pedia que os filmes dele tivessem versões dubladas nos territórios em que o inglês não era a língua oficial. Então, e no caso do Iluminado, ele pediu que fosse dublado, com direção de dublagem do Nelson Pereira dos Santos, né? Que legal! E uma das exigências era que não cortasse palavrões, né? Como era do cinema, então estava liberado. Apesar que era em 1980, né? Mesmo assim, ele liberou. E ele foi, e depois que foi feito,
ele acompanhando de perto, né? O Léo Pereira dos Santos falando com ele liberando, fazendo o teste com que legal. os atores, com os atores aqui no Brasil para liberar. A dublagem foi feita no Ojo Studio Delarte, né? Na época era Technisson. Nossa, já sabe tudo. Foi mixado lá em Londres, a pedido do Stanley Kubrick, voltou pra cá, foi exibido e tal. E depois o próprio Stanley Kubrick mandou um telex pro Nelson Pereira dos Santos, elogiando o trabalho dele e dos dubladores, e falando que foi a melhor versão de todas as 5. Ai, que legal. Né? O que volta, o que eu não pega... sabia. Então, eu descobri, assim, uma das coisas boas da pesquisa é que a gente descobre essas coisas por acaso. Eu descobri por acaso, né? E eu comecei a escarafunchar e eu achei mais coisas. Infelizmente, uma das coisas que eu queria ver é essa versão dublada. Só que essa versão dublada, eu acho que é por conta que por ter sido exibido só no cinema, não tem em lugar nenhum. Assim, eu já pedi na Cinemateca, já pedi na Funarte, Ninguém. Eu ainda tô tentando o contato da família do Nelson Pereira dos Santos pra ver se eles têm pelo menos 15 segundos, só pra eu ver. Mas, assim, é uma luta contínua da minha parte. É o meu, né? Mas, nossa, é muito divertido, não sabia disso daí, não. Mas é o cuidado do diretor do filme, que ele já imaginava, né? O que me leva à pergunta que eu vou fazer agora, que assim, nesse lançamento do Iluminado, teve alguns críticos da imprensa que elogiaram, e teve outros que, por conta de ser dublado, né, porque tinha essa pecha, hoje em dia eu acredito que nem tanto, pelo que eu tô vendo, mas tinha essa peça que desmerecia a dublagem, que a dublagem era desnecessária, que a dublagem... sim, até hoje. Né, eu queria saber você, como profissional, como vocês lidam com esse tipo de crítica de pessoas que, de certa forma, é elitista, né? Esse tipo de crítica. Eu queria saber como vocês... Eu acho que é também elitista. Eu lido assim. Cada pessoa lida de um jeito mesmo, porque eu vejo meus amigos falando, né? Eu lido, tipo, caguei, né? Tipo assim, tô né? Porque, sabe o que eu acho? Tipo, se alguém que não... É porque faz tempo que ninguém fala pra mim isso, né? Quando eu era mais nova, quando eu comecei, eu falava... eu ficava... sai daqui, não gosta de dublagem, sabe? Brincando assim, mas eu falava... Por que você não gosta? Eu queria discutir. Agora que eu sou mais velha, aí eu falei assim... Eu penso... pra que eu vou discutir? Se a pessoa não gosta, não assiste dublado, assiste legendado. Agora, se a pessoa perguntar, mas por que vocês dublam, né? Se é o caso, alguém pergunte, por que vocês dublam filme? Aí eu tenho várias explicações para dar. Porque é uma acessibilidade para quem não consegue enxergar para ler as legendas. Para quem enxerga pouco, é uma acessibilidade para quem é analfabeto. Fora isso, tem gente que não é nada disso que eu falei e gosta de ouvir dublado, entendeu? Tem muita gente. Eu nunca vi, assim, nenhum comprovante de pesquisa, mas tem várias pesquisas que falam, vários lugares que falam que o Brasil, a própria Netflix, teve uma reunião que a Netflix falou várias coisas, eu não estava, mas passaram pra gente, né? Que o Brasil era um país que consumia muito dublado, entendeu? Porque tem muito analfabeto. Não é só isso. Tem no meu roda de amigos que ninguém é analfabeto. Não tem paciência de ficar lendo. Não, eu quero ver o filme, quero ver o ator, quero ver a cena, entendeu? E não, põe lá o dublado, não quero nem saber, eu quero ver história, eu quero ver o filme. Não me importa se tá em português ou se tá em inglês. E eu acho, então, aí tem todas essas justificativas. Por que a gente faz? É uma profissão que a gente faz por todos esses motivos. Tem público, porque gente que vai consumir, desde quem não tem dificuldade para ler, até quem não tem dificuldade nenhuma, sabe vários idiomas, mas quer sentar na sua cadeira e curtir uma série, curtir... Os coreanos, que os doramas que estão na moda, tem um monte de gente que adora dorama, adora Coreia, mas tem menor paciência com o idioma. Ou indiano, né? Eu tô falando de idiomas muito diferentes. Não tem paciência, desconcentro da história, se eu ouço aquele japonês no meio, sabe assim? Porque é muito diferente da gente, a gente fica confuso. Eu quero ouvir dublado. E as comédias? E os infantis, então? Sabe, que a criança vai ficar lendo a legenda? Então, tem milhares de motivos para a dublagem existir.
Então, isso tudo me sustenta, sabe? De eu saber que o que eu faço tem milhares de motivos para a gente estar fazendo, do que se preocupar com quem. Ai, gente, você não gosta? Tudo bem, não gosta? Ok. Eu não gosto de heavy metal muito pesado também, então não ouço. Pronto, sabe assim? Eu não tô nem aí. E agora, se a pessoa falar a dublagem é mal feita, aí é porque ela não gosta e tá falando isso. Porque antigamente poderia se dizer, nos anos 80, assim, 90, vamos dizer, que ainda era uma fita. Ai, não sei falar, gente, a parte técnica. Era uma fita, não era nada assim, né, que a gente gravava como é hoje em dia, né? E aí não dava para colocar o sincronismo, porque além do que a gente faz o tradutor já adapta, a gente adapta mais no estúdio, o dublador vai lá e sincroniza, o técnico também hoje em dia estica a palavra, corta a palavra no meio. Tem técnico que eu amo, os técnicos, assim, né? Eles tiram às vezes uma letra, um S, porque o dublador fez errado no plural, sem querer, e aí eu não vi, aí eu falo, você consegue tirar esse S? E o técnico de som tira um S, sabe? Para ficar no singular, como deveria ter ficado. E então, além da gente, tem o técnico e o equipamento que, sabe, gente, não tem como falar que a dublagem é mal feita, você tem como falar que você não gosta. Eu não gosto, tá, ok, mas que é mal feito não é, porque tem teste para personagem. Os atores são todos atores formados, e os que são escolhidos, principalmente para os protagonistas e coadjuvantes, são dubladores experientes, com dicção boa, match vocal é feito para ver se parece com a voz do ator original. Os desenhos também, eu sei que tem muito teste, tem vários desenhos que eu faço que foram teste. Então, tipo, não dá para falar, a dublagem do Brasil é mal feita. A pessoa que fala isso é porque não gosta de dublagem, e ok, não tem problema, não gosta, não gosta. Mas ficar falando que é mal feito, sabe? É igual eu falar, o Ozzy é uma bosta. Ele não é porque eu não gosto muito de ouvir heavy metal pesado, e o Ozzy é foda pra caralho, entendeu? Eu não posso falar que ele é uma bosta só porque eu não gosto de heavy metal pesado. Então, eu comparo isso, assim, porque não me incomoda mais. Quando eu era mais nova, eu ficava, ai, que saco, ele não gosta de dublagem, tem que ver dublagem. Eu mesmo, agora que eu estudo um pouco de coreano, né? Então, eu assisto os doramas todos original. Eu não assisto dublado, mas por quê? Porque me ajuda no meu estudo, entendeu? Às vezes, quando eu sei que é algum amigo meu que dublou, eu assisto um pouco para ver como tá o trabalho, que às vezes alguém fala, assisti lá o negócio que eu fiz e tal, eu assisto. Ou também até porque às vezes eu escalo o elenco e eu gosto de ver novas vozes. Mas se é um idioma que eu estou estudando, eu também prefiro ouvir o idioma. Então tem várias justificativas para você querer ver uma coisa. Ai, tal atriz, eu sou muito cinéfila também, né? Então, tal atriz francesa, eu quero ver ela falando. Aí eu assisto legendado. Aí outra coisa, eu falo, não, pô, vou pôr dublado. Tem os momentos que eu quero ver legendado, momentos que eu quero ver dublado, e eu sou uma dubladora que ama dublagem. Então eu aceito tudo isso. Eu só não aceito falar que uma dublagem ou outra às vezes tá mal feita, ok. Às vezes não foi no estúdio que não é muito legal, foi com dubladores inexperientes. Eu até entendo que uma dublagem ou outra é mal feita. Mas falar, generalizar que a dublagem do Brasil é mal feita, não tem nada de, dublador que fala tudo cantado, que nem eles fazem tiração de sarro no Instagram, não são os dubladores. Eu vejo uma menina lá que fala, eu não falo assim. Eu sou dubladora, minhas amigas dubladoras, nenhuma fala assim. É porque as pessoas levam para esse lado, né? O dublador tá falando, o cara parou de falar e o dublador ainda tá falando, o sincronismo, não existe mais isso. Exatamente pelo equipamento que eu te falei. Mesmo que o dublador faça um pouco errado, o técnico arruma. Então, isso não existe mais. As pessoas estão muito equivocadas, as que ficam, igual o dublador, que o dublador já parou de falar e o cara tá mexendo a boca. Não existe mais, isso daí é lenda. Isso aqui acontecia antigamente porque não tinha equipamento que ajudasse, o tempo de dublar era pouco, tinha que dublar todo mundo junto daquilo que você já sabe, né? Já levantei minha bandeira aqui da dublagem. Eu achei interessante você falar que tá aprendendo o idioma coreano, né? Você pega muitos doramas para dirigir ou para dublar? Eu dirigi um que estreou agora, né? Que chama Turbilhão. Eu sempre demoro para lembrar o nome em português. Turbilhão.
e era um dorama de política bem sério, né? Aí eu estudo sozinha, faz 2 anos. Eu até comprei o curso e fiz várias coisas assim online com o curso, mas eu aprendi mais sozinha, vendo os vídeos do canal do YouTube desse mesmo curso. Eles têm um canal no YouTube com os professores, né? Então eu assisto tipo o mesmo vídeo 1000 vezes e vou escrevendo e tal, e aprendi sozinha as letras, os sons e tudo. Sozinha. Aí depois que eu comprei o curso, aí só para pegar um pouco mais de gramática. Agora eu tô começando a aumentar o vocabulário, mas é muito difícil. Tá, já aviso que é muito difícil mesmo. Porque são vogais e consoantes que a gente não tem aqui. Muitas são quase iguais, né? Mas algumas a gente não tem. Então não adianta o pessoal falar, aqui é R ou é L? Não é R nem L. É outro som. Aí eu, na hora que tá dublando, eu falo, fala mais assim. Eu tô dizendo isso pros nomes, né? Porque a gente dubla em português, óbvio. Mas os nomes dos personagens, às vezes de uma rua ou de uma empresa, a gente fala seguindo coreano, para ficar no clima todo da Coreia, e não mudar um nome, assim, o nome da pessoa, né? Ou de um presidente, alguma coisa, né? Então a gente segue bem. Aí o dublador fala que é G ou não sei o quê, não é nem G, nem não sei o quê, né? Mas aí eu dou, tipo, aqui faz meio G, meio K, meio... Eu vou falando. Porque são letras diferentes, por isso que é difícil, sabe? Não é só tipo, em inglês, as letras, a maioria, a gente fala é o mesmo som, só que o R é meio enroladinho, não sei o que e tal. E na Coreia, não, são novos sons que você vai aprender, né? Mas me ajudou muito nesse que eu falei agora que estreou. Teve um momento, primeiro que eu sei falar os nomes todos, né? E aí eu tenho amigos que estão dirigindo dorama em outro lugar e me manda a lista de nomes para eu gravar áudio e mandar para eles. Aí eu faço porque eu gosto, né? E teve nesse dorama aí, teve uma hora que eu falei pro meu técnico, eu falei, eu não tô sacando, eu assisti em casa, porque era meio difícil, era de política, né? Eu falei, esse cara que tá preso, quem que ele é? Você acha que ele é pai do fulano ou é... Aí ele falou, não sei, vamos prestar atenção, agora eu te ajudo. Aí, esse drama aparece muita legenda, quando aparece a pessoa, faz até um barulho, E só que aparece coreano. E quando a gente tá dublando, não tem a tradução da legenda. A tradução da legenda entra depois que finalizou tudo. Então, quando eu tô dublando, a legenda que aparece é tudo em coreano. Aí apareceu a legenda no cara, aí eu li, putz, chefe do departamento de não sei o que, da empresa tal. Aí eu fiz... Eu li. Aí meu amigo, você leu o que tá escrito? Eu falei, eu li. Foi assim, sabe, eu não li assim, porque eu esforcei, deixa eu ler o que tá escrito aqui, tal. Não, eu li super rápido. Falei, olha, o chefe da... Falei, já sei, olha ali a legenda, ele é chefe do... Mas como você sabe? Eu falei, tá escrito. Aí eu li, meu Deus. Então, tá ajudando, viu, na dublagem. Tá ajudando com as pronúncias e até ler uma legenda, assim, coisa que eu não esperava. Nossa... Porque, igual, no inglês, a gente pega quase tudo. Mesmo uma pessoa que não fale fluente inglês, a gente cresce ouvindo inglês, né? Então você fala, nossa, o que ela falou ali? Não sei o que. Tá falando dela mesmo. Você ouviu I. Ou então, ali e tal. Nossa, mas será que tá certo? Vamos ouvir o inglês. Aí, mesmo que você não fala inglês fluente, aí ela fala assim, não sei o que lá do Blue. Aí eu falo, tá falando do outro, que é o azul, sabe? A gente pega coisas no inglês. Agora, no coreano, eu não esperava que eu fosse pegar uma legenda, assim, sabe? Tem sido Legal. muito importante. E eles... É porque, assim, muitas vezes, no inglês tem muito trocadilho deles que você precisa adaptar pra gente, pra perder o sentido. No coreano tem esse tipo de cultura? Tem. Esse dorama que eu dirigi, cheio de trocadilhos e metáforas, porque eles eram muito sérios, eles falavam, eu vou dar um exemplo, que é um que eu lembro que eu vi, que eu assisti depois que estreou, assisti uma parte, assim, né? Aí eu falei, nossa, eles falam assim, você, o outro tá falando que eu vou te matar, por exemplo. Aí você fala, se você encher o copo, se você não vai beber, por que encher o copo?
Sabe, é um exemplo. Esse dorama é inteiro, assim, com essas metáforas, com coisa de comida, chá. Aí, eu trouxe o chá, você paga a conta. Mas não é isso que eles estão falando, é outra coisa. Então, ele é cheio de metáforas e trocadilhos. Só que isso eu não consigo ainda pegar. Mas veio bem feito da tradução. Veio porque eu, em casa, quando eu não assistia, que eu lia bem literal, por que isso? Aí, pra eu cair a ficha, aí eu punha no Google Tradutor e é uma metáfora, tal. E a tradução desse dorama, eu até repassei para o departamento lá da tradução, foi muito boa. Muito, até em métrica de frase e tudo. Mas eu ainda não pego também os detalhezinhos, assim. Eu pego, assim, quando é brincadeira, que eu já decorei dos doramas, de como que fala com o namorado, como que fala com o irmão, como que fala com a mãe. Quando ela tem umas piadinhas, assim, eu já pego. E do inglês a gente adapta bastante, que é mais fácil de entender. Porém, tem coisa que se perde. Tem coisa que se perde que a gente não consegue fazer. Aí a gente muda um pouquinho a piada para... Infelizmente tem. Não são todas os trocadilhos, assim, do inglês, que aí a gente até fica triste, a gente fala, puta, vai perder a piada. Aí, às vezes a gente consegue, mas às vezes não dá certo. Você viu aquele filme da Sofia Coppola, Lost in Translation? Sim, sim. E ela pôs esse título por isso, você sabe? Porque ela sabia que qualquer título ia se perder na tradução. De qualquer país. Assim, é porque o conceito... No Brasil é encontros e desencontros. É isso, chama. isso. Você veja, perdeu mesmo, né? Ela tinha perdeu. Tem um pouco a ver, porque eles se encontram lá e ele é casado e ela é casada. Bom, tem um pouco a ver. Mas talvez não fosse o que a Sofia quisesse. Então ela já pôs esse título, Lost in Translation. Indo um pouquinho ainda pro seu trabalho de dublagem. Por exemplo, há casos e casos, né? Por exemplo, o caso de um filme sério ou uma série, como você fez Dexter, né? Você dublou Dexter, uma série mais... Né? Muito palavrão. Então, mais pesada, que a interpretação é intensa. Uhum. Por outro lado, você fez a Titi do Dragon Ball. Sim. Que é aquela coisa mais exagerada, típica dos animes, né? Que é aquele grito, você sempre falando, gritando e tal. Sim, muito grito. Eu queria entender como é o seu preparo para a dublagem, como o seu preparo como atriz para a dublagem em determinados trabalhos. Olha... Como, por exemplo, o anime é essa coisa exagerada. O Dexter, por exemplo, é tenso é tenso. Eu entendi. Eu penso assim, eu sou uma atriz. Então eu tenho que estar sempre preparada para o que quer que venha. Tanto se eu for fazer um teste de locução, hoje em dia eles usam muito atriz também para fazer um comercial, alguma coisa. Tanto se eu for gravar uma locução, uma narração de um livro, ou uma cena de teatro, ou a dublagem. E a dublagem, durante o dia, a gente vai mudando, né? Num dia você faz, às vezes, 4, 5 personagens. Né? Mesmo que seja uma pontinha em um maior em outro e tal. Aí cada um é de um jeito. Então eu sou uma atriz, eu tenho que estar preparada. Eu tenho que tomar muita água, eu tenho que fazer exercício de voz, eu tenho uma rolha que me ajuda, que eu coloco aqui assim, ou então um lápis assim. Quando a gente pega uma frase que tem muitas palavras esquisitas, tipo de medicina, sabe? Que nem tem uma série que eu fazia que chamava Bones, e eu era a legista. A médica legista e chefe do departamento. Então eu falava cada nome que até hoje eu não sei o que significa. E numa frase grande, aquilo às vezes você tem que falar rápido, enrola tudo, mesmo que eu tenha todo o preparo de atriz. Então eu sempre tenho uma rolha, um lápis para falar, eu peço para ler antes às vezes. E então eu chego nos lugares, tipo assim, com o meu preparo de atriz. É lógico que um dia, às vezes, você tá doente, às vezes é alguma coisa assim, né? Então, primeiro de tudo dessa sua pergunta é que se eu sou uma atriz, eu tenho que estar preparado. Igual, às vezes tem um dublador dublando comigo e fala assim, mas ela fala rápido, mas não sei o quê. Aí eu não sou muito grossa, né? Assim, só se for amigo meu, aí eu brinco mais. Mas se eu não tenho muita amizade, eu não falo. Mas a vontade é falar, meu amor, você é profissional da voz. Né? E você não começou agora, porque quando a pessoa começou agora, eu tenho a maior paciência do mundo, eu ensino, eu dou conselho. Às vezes a pessoa dubla há 20 anos e ainda enrola com tal palavra, né? Então eu acho que o ator tem que chegar preparado. E quanto a diferença de uma para outra,
Isso, acho que tá dentro desse preparo, né? Assim, na Débora, a Débora do Dexter tem 2 coisas interessantes para te falar. Eu dublei 2 vezes a série, né? Uma pra Sony e uma pra, acho que era HBO. Que a HBO, ela é igual a Netflix. Se falou palavrão, tem que falar palavrão. Então, essa versão, a gente fez toda cheia de palavrão e a gente até aumentava, assim, o palavrão, dependendo da cara dela que ela fazia e da cena, né? E, tipo, não voltou nada, eles adoraram. E pra outra, que era a Sony, tinha que maneirar os palavrões. Você vê como é o cliente que manda, assim, né? Mas, na versão da HBO, que foi a que eu gostei mais de ter feito, o diretor era muito rígido, um diretor muito rígido, e eu tenho tendência a falar mais fininho e tal. E aí ele falava, Raquel, ela é policial, ela é daquelas que chega, quero grave, então ele ficava no meu pé, sabe, assim, o diretor é muito importante bom, é lógico que é muito importante, né? E basta você respeitar o diretor, por favor, né? E eu respeito muito, a coisa que mais respeito no estúdio é um diretor me dirigindo. O que ele mandar fazer, eu vou fazer. Eu posso até não concordar, eu vou conversar. Você não acha que ele e tal, mas se a palavra dele for não, eu vou fazer o que ele pedir. E esse diretor vai ficar no meu pé, porque eu tenho tendência a falar um pouquinho mais infantil às vezes, assim. E ele, não, eu quero bem grave a Débora, que ela chega e decide as coisas e tal. E foi isso, assim. Agora, da Titi, por exemplo, quando eu comecei a gravar ela, eu era bem mais nova. Então eu já falava mais gritadinho, eu acho. E isso, lógico, que a gente ouve o original e segue o original, né? Então eu segui o original. Mas eu acho que também eu ser mais jovem ajudou ela a ficar mais assim, a versão brasileira dela. E eu acho que assim, tá tudo dentro de mim. Eu chego no lugar, é pra fazer assim, eu puxo essa gaveta de fazer assim. Aí outra pra fazer assado, tá. Aí, às vezes em filme, não sei se alguém já te contou isso, a gente faz 3 pontas. Por exemplo, se você é chamado para fazer um filme, você faz uma protagonista, ou uma coadjuvante, ou uma, vamos dizer, semi-coadjuvante, que tem um determinado número de cenas. Agora, se você vai fazer um personagem, então, vamos supor, até determinado número de anel, você só pode fazer uma personagem. Se você tem menos que esse determinado número de anéis, você pode fazer até 3. Que é uma economia para o estúdio, é um acordo que a gente teve há muito tempo e que mantém isso, graças a Deus, né? Para não ficar bagunçado o nosso pagamento. Então, assim, se você tem uma personagem que só tem uma... Eu vou falar em cena para não ficar confuso essa coisa de anel. Tem uma cena que ela entra, uma garçonete, entrega o negócio, volta, obrigada, tchau. Aí você não precisa fazer só ela, o estúdio vai te colocar para fazer mais 2 ou 3, né? Aí pequenininhas, assim. Então, às vezes, é isso que eu tava explicando isso para chegar onde eu quero chegar. No mesmo filme, você faz uma garçonete, depois você faz uma mãe, que vai falar toda mais assim, aí você faz uma policial, que vai chegar gritando. Então, às vezes, no mesmo filme, você faz isso, você faz... Então, como é que a gente tem que fazer? O seu preparo de atriz, os dubladores que cantam tem que se manter lá com o seu preparo de cantor. Quem perceber que está com uma dificuldade de dicção tem que procurar uma fono e manter sempre o seu trabalho de interpretação, né? Como eu faço também locução, sou locutora, né? Então eu faço narração de livro, faço locução comercial. Então eu viro e mexo, estou treinando coisa. Eu treino muito falar outros idiomas, que ajuda tanto na dicção quanto quando a gente precisa falar algumas palavras, né? No trabalho, assim, umas palavras gringas. Minha pergunta veio porque o trabalho de vocês é a voz. Então, qualquer emoção não tem o gestual, porque as pessoas não estão vendo o gestual. Então, é só a voz. Então, tem no sentido desse preparo mesmo. Mas isso, sabe, com o tempo vai ficando muito automático. Eu não queria usar essa palavra automático, porque parece que é engessado, né? Mas vou usar entre aspas, automaticamente, quando você olha a personagem ali, o diretor te dá uma indicação também, não sei o quê, você já sabe o que fazer para aquela personagem, de dentro de você, do seu potencial. Aí,
tem que tomar cuidado com esse automaticamente para não ficar engessado. Ah, toda mulher assim, eu vou fazer assim. Toda criança, vamos supor, desenho, né? Animação assim, aquela personagem eu vou fazer assim. Não. Então você tem que tomar cuidado para não ficar automático, sabe? Você tem que... Ai, peraí, vamos ver se eu faço ela com mais ar ou mais agudo, pergunto mais alguma coisa pro diretor. E eu me mantenho sempre lendo coisa em voz alta em casa, sabe? Um texto, ou assistindo outros dubladores, pegando coisa boa de outras pessoas. Esse estágio que eu te falei que a gente faz inicialmente, quando começa a dublar, na minha época fazia, que é sentar no estúdio e ficar vendo quem já sabe, eu fiz muitos anos. Eu já dublava, eu já sabia dublar, eu não tinha mais dúvida, eu já estava fazendo personagens maiores, eu fazia. Eu chegava, quem tá dublando? Posso ficar lá dentro? Né? Aí o dublador, pode, às vezes tem dublador que não gosta, né? Mas quando o dublador deixava, o diretor deixava, eu entrava. E eu também pedi, às vezes, para diretor deixar eu ficar vendo dirigir. Tem uma diretora, a Alessandra, que eu ficava muito vendo ela dirigir, porque eu gostava da direção dela, então eu ficava muito assistindo, né? Eu sou meio CDF, assim, eu sou super bagunceira. Todo mundo me conhece como bagunceira, assim, nos estúdios, não quando eu tô dirigindo, mas quando eu tô dublando, eu converso, eu faço um monte de bagunça, mas eu sou super CDF com esse trabalho, com a dublagem, sabe? Com a locução também. Eu treino, eu leio outras línguas, eu fiz aula de alemão, mas não aula do curso completo. Um amigo que fala fluente, né, que morou lá, e ele me deu uma aula bem complexa sobre pronúncia do alemão. Eu falei, eu não quero falar alemão. Eu quero, quando eu estou narrando um livro, porque quando a gente narra um livro, por exemplo, não tem diretor. Aí eu quero, aparece o nome de rua, Gasten, aqueles nomes deles lá. Eu quero olhar e saber que essa letra com essa letra dá esse som. Esse S aqui no francês não fala. Sabe, eu gosto de saber a regra de pronúncia de vários idiomas para não me sentir perdida. Porque no final das contas é minha voz que todo mundo vai ouvir. Aí vai falar, que burra, não sabe falar, entendeu? Eu sou muito preparada, assim, mas eu não sei se todo mundo é que nem eu sou muito CDF com isso aí. Legal. O importante é isso. Agora eu queria saber sobre essa dublagem para a África. Tá. Também como surgiu. Eu queria só te falar um negócio de uma mensagem que veio aqui antes da gente. Porque tem um movimento acontecendo na dublagem chamado Dublagem Viva, que é sobre a gente não ser substituído pela IA e até que ponto, né, a gente pode ser e nossos direitos em relação a isso, ao nosso trabalho e as pessoas, enfim. Como não eu faço parte, né, da categoria, eu também estou apoiando o movimento, mas tem um núcleozinho lá que cuida disso. Eu falo núcleozinho porque eles são menininhos que eu conheci pequenininhos e agora são adultos, né, e cuidam disso. Mas para mim sempre vão ser pequenininhos. Aí eu pedi para a Flora, a Paulita, que cuida desse movimento, e ela me mandou escrito. Falei, Flora, o que eu falo para que você quer que eu fale? Ela escreveu. Para eu falar que Dublagem Viva é um movimento que surgiu para conseguir a regularização da IA no Brasil, seguindo vários movimentos que também fizeram isso lá fora. E que as pessoas podem apoiar seguindo Dublagem Viva em todas as redes sociais. @Dublagem Viva, hashtag também, tá? @Dublagem Viva, tudo junto, hashtag Dublagem Viva, em todas as redes sociais, que a gente sempre vai postando as próximas ações e tudo mais. Tá? Às vezes tem movimentos, assim, tem... E se alguém for ouvir o seu podcast também, já fica aqui gravado, Dublagem Viva, é isso aí. Pronto, agora a gente pode falar. Não, eu queria saber sobre a dublagem na África, né? Sim! O que acontece? Isso aqui é muito importante falar. A gente faz há mais de 10 anos, há mais ou menos uns 13 anos, uma dublagem começou com dublagem de novela mexicana para um canal de Angola, chama Zap TV, mas o nosso é direcionado para Zap Novelas. Tanto é que a locução deles no Instagram da página é Zap Novelas, porque eles falam com aquele português bem do Portugal, assim, né?
E como é português diferente daqui, um pouco, não só o sotaque, mas os termos, porque a gente não fala igual em Portugal. Eu fui para lá e um monte de palavras diferentes, né? Parecida, mas é diferente. E em Angola também. Então, tem vários termos daqui que não significam nada lá, ou que significam uma coisa ruim lá, por exemplo, né? E aí a gente dubla para eles há muito tempo. Essas novelas começaram mexicanas. Com o tempo, elas mudaram para turcas, porque as novelas turcas começaram a expandir muito. Então, atualmente, a gente dubla uma faixa pequena de novela mexicana para eles. Eu tô falando daqui de São Paulo, tem o Rio de Janeiro também, que eu não sei muito. Se bem que agora, depois do remoto, graças à pandemia, a gente grava para o Rio também. Eu tô fazendo uma novela para o Rio. Daqui da minha casa, tranquilamente, vivo remoto. Eu sempre falo isso, hashtag vivo remoto. Aí a gente expandiu o nosso trabalho, então eu consigo trabalhar para São Paulo, consigo trabalhar para o Rio. E eles também fazem para esse mesmo canal. Com o tempo começou a aumentar a novela turca, porque acho que eles gostaram mais do conteúdo turco, né? As novelas turcas são mais bonitas, são mais assim, não tem muita putaria, essas coisas, sabe? A cliente não gostava muito, acho que ela começou a comprar por isso. E a gente começou a fazer essas novelas e não para mais, há mais ou menos uns 13 anos. E a gente já sabe, outra coisa que a gente já tem o preparo na gavetinha aqui. Quando a gente entra no link aqui de casa ou vai lá no estúdio para fazer novela turca, a gente liga já uma chave que é outro jeito de falar. Então, como que é isso daí? É o contrário do que eu faço na Netflix, lá na minha direção. Não podemos adaptar o texto, tem que falar exatamente como tá. Podemos adaptar assim, tá grande ou tá pequeno, a gente ou aumenta palavras ou diminui palavras. Mas não dá para pôr gíria, piadinha, nada disso. Porque pode ser que a gente coloque uma coisa que eles não entendam. Então, a gente tem que falar com todos os R's no final. Você foi falar com ela, sabe, com R assim? E essa cliente em específico pede pra gente não fazer muito agudo. O agudo, ela diz, a explicação era porque eles viveram muitos anos de guerra civil, né, em Angola. É Angola e Moçambique, tá? Que a gente faz para eles, para esses países. E era muito sofrimento, tanto é que não tinha. Por que é dublado aqui? Porque não tinha dubladores lá, entendeu? Então eles mandaram dublar no Brasil. E aí por isso que ela manda pra cá, e a gente faz. Então, cada vez que eu entro no estúdio, eu penso, que legal. Cada frase que eu vou falar é uma pessoa lá de Angola que vai ouvir, vai se divertir, ou vai sofrer com a novela, ou vai, sabe? Eu faço com prazer, com um amor tão grande, sabe? Não faço só pelo dinheiro. Quando eu vou dublar novela, eu fico tão feliz. E eu gosto de falar certinho, assim, de vez em quando, porque não entro naquele automático. É um outro tipo de dublagem. Eu adoro fazer coisa diferente, eu adoro desafio. Quando tem palavra difícil no texto, eu falo, não, eu quero fazer, não vou trocar a palavra difícil, porque eu adoro desafios, né? Então eu faço com muito, muito prazer, muito amor a dublagem para Angola. E aí tem essa coisa, essa diferença que eu queria te dizer. Tem uma acessibilidade que a gente vai fazer para lá, que é para gente que não pode ler legenda, tudo isso, e tem o prazer que a gente está dando para eles. Eles passaram por muitas dificuldades, sabe? Agora que está começando a ter atores, ter esses canais, ter apresentadores, ficou muito tempo sem ter nada, terra de ninguém. A Angola sofreu muito, né? Então, quando eu vou gravar, eu já penso, nossa, estou fazendo coisa para Angola, muito feliz, né? Vai ajudar, em algum ponto vai ajudar, porque é diversão, é entretenimento, é cultura, eles estão vendo novidades de outros países, né, do México e da Turquia, uma cultura diferente, e é aprendizado, eu acho que também é aprendizado para eles. E a diferença em relação ao trabalho é que não pode mudar nada, tem termos que a gente não pode falar, tem algumas palavras que não pode falar, que a cliente deu uma lista, e a gente já entra e puxa a gaveta da novela mexicana, novela turca, e já fala daquele jeito. Trabalho de atriz. Exatamente. Aí o pessoal fala, por que tem que ser ator para dublar? Não é só ler, não? Eu falo, não.
Mas você só dubla ou você chegou a dirigir alguma... Eu dirigi. Antes de eu dirigir na Vox Mundi, eu dirigia na Sigma, que é o estúdio que faz essas novelas aqui em São Paulo. E eu fui diretora há 4 anos de novela. Então a minha gaveta é bem ampla dessas novelas, porque eu dirigi 4 anos. Aí depois que eu fui ser diretora na Vox Mundi, onde eu sempre quis dirigir, por causa da Discovery. Quando eu era bem nova, eu falava, um dia eu vou dirigir na Vox Mundi, porque eu adoro, assim, português, sabe? Adoro idiomas, tudo isso. E eu falava, nossa, porque a Discovery sempre pedia os documentários para falar português correto, né? Não é que tem que falar certinho o jeito de falar, mas a gramática correta. Então eu sempre gostei muito disso. E eu sempre quis dirigir lá, e finalmente eu tô dirigindo lá, e agora entrou Netflix também, então é muito bom. Legal. Você citou, já estamos quase finalizando, né? Uhum. Você citou sobre as dublagens de São Paulo e as dublagens de Rio. Eu lembro que eu também sou desse CDF de dublagem, que eu conseguia, desde pequeno, eu conseguia diferenciar o que era dublado em São Paulo e o que era dublado no Rio. Eu identificava as vozes. Quando tinham muitas vozes de atores conhecidos, de dubladores conhecidos, eu falava assim, isso aqui foi dublado em São Paulo. Aí quando via, até por conta do sotaque, né, muitas vezes, por exemplo, o Mário Jorge com o Ed Murphy, que ele puxava muito pro carioca, eu falava, isso aqui foi dublado no Rio. E aí algumas exceções daquele período da década de 90, início de 2000, que algumas exceções, muitos dubladores saíam daqui de São Paulo para dublar no Rio, algumas exceções, e vice-versa. E hoje em dia, graças ao remoto, né? Não existe mais essa fronteira, essa barreira. É muito bom. Eu acabei de fazer uma série super legal, eu não posso falar nada ainda. Porque hoje em dia, por causa do remoto também, hoje em dia temos umas regras que não eram tão fortes antes quanto ao sigilo. A gente assina contratos e tal, a gente não pode falar nada. Por quê? Quando eu tô gravando uma coisa remota, eu tô aqui na minha casa. E eu nunca vou fazer isso, jamais, não precisava nem me falar. Mas pode ser que alguém filme um trecho para, sabe, mostrar antes, vazar, né? E isso, então, eles tomaram esse cuidado de fazer esses contratos bem rígidos de sigilo, tá? Uma coisa assim que eu quero te contar, assim, a mais que não tinha antigamente. Depois da pandemia, né? Tá bom, vocês vão gravar de casa, mas também tem tudo isso. E determinadas coisas não deixam gravar de casa, sabe? Vamos supor, um Round 6 que vem aí o próximo, eles vão pedir para ir lá de todo mundo, porque o público sabe que o público, se vier a segunda temporada, o estúdio vai pedir para gravar todo mundo lá, porque é uma coisa. Ou qualquer outra série muito famosa, né? Tipo Bridgerton, assim, eu acho que não autorizam mesmo. Mas em outras séries que não tem tanto, assim, gente preocupada com ela, sabe? Eles deixam gravar de casa, tanto a Netflix quanto vários clientes. A Discovery deixa gravar tudo, mas assinamos contratos bem rígidos de sigilo. Mas então, voltando ao assunto, eu acabei de gravar uma série com o Rio de Janeiro, que eu não posso falar, mas era muito engraçada, muito legal, uma personagem grande, eu gravei tudo da minha casa, sabe? Antigamente, eu talvez nem fosse cogitada para ir, porque por eles falarem, não, é de São Paulo e tal. Ou então eu teria que pegar avião, ir para lá, ficar uns dias e isso abriu muito. Tanto é que agora você vê um filme, às vezes você fica em dúvida se foi dublado em São Paulo ou no Rio, porque tá tudo misturado. Muitos fãs gostam, viu? Muitos escreveram. Eu posto alguma coisa e eles escrevem: olha que mistura boa, Raquel falando com o Mário Jorge, sabe? Coisa assim. Eles gostam e eu acho que é muito bonito isso, sabe? O lado sentimental de estar unindo todo mundo, mas também para o filme. O Brasil, gente, tem tantos sotaques. Tanto é que às vezes alguém grava comigo e faz um R meio paulista, assim, sai um porta, assim. Eu não mando trocar, sabe? Lógico que se a pessoa, um paulista, chega alguém falando, cantando assim, eu não vou deixar, entendeu? Tem que dar uma neutralizada nas musiquinhas. E o do Nordeste eu também deixo. Tem vários dubladores que vieram do Nordeste, né? E escapam umas cantiguinhas assim. Mas tá normal, pra mim tá ótimo. Não pode uma pessoa do Nordeste vir com um monte de gíria de lá, que palavras que não vão ser comuns pro Brasil inteiro, né? Que dificulte. Ou não, falando do Nordeste, mas pode ser do Rio Grande do Sul, qualquer lugar, né?
que tem, sabe que tem, não é sotaque, dialetos quase, né, assim, não pode vir com frases que realmente o resto do Brasil não entenda. Mas quando aparece musiquinha, assim, eu tô dirigindo filme, uma pequena musiquinha de um estado, outra do outro, eu não ligo. Porque o Brasil, gente, é muito grande. E, por exemplo, a parte do Nordeste é muita gente que fala com sotaque um pouco parecido. Eu sei que tem muita diferença de um estado para o outro. Não estou dizendo que é igual, eu estou dizendo que é mais parecido, assim, os R's arrastados. E aí, tem gente que acha que o Brasil inteiro fala igual São Paulo. Não é, gente. Então eu deixo que apareça um pouquinho a minha bandeira aqui também, levantada. Que eu acho bonito que apareça isso nos filmes, um pouco de musicalidade de cada lugar. Eu acho muito legal. Eu acho que é isso, eu acho que finalizamos aqui. Eu tinha uma última pergunta, mas assim, no meio da nossa conversa, você acabou respondendo indiretamente, né? Porque eu ia fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Thiago, né? Porque que eu citei para ele, ele uma frase que o Herbert Richards disse um pouco antes de falecer, né? Que ele disse que, abre aspas, a dublagem é uma arma poderosa para democratizar a cultura e a informação. Portanto, serve para educar, divertir e melhorar a vida do nosso povo. Sinto orgulho de dar minha contribuição nesse sentido há tanto tempo. Aí a minha pergunta era, como profissional de dublagem, se você concorda ou... Nossa, eu adorei, eu queria copiar e colocar no meu Instagram. Eu te mando. Eu adorei, eu concordo 100%. Eu te mando É muito agora. Legal, muito. É exatamente isso. Nossa, a gente tá ajudando. Igual eu falei para Angola, de Angola, a gente tá ajudando, levando cultura, levando diversão para lá e aqui também, entendeu? Mas quando eu disse para lá era nesse sentido, porque através da dublagem eles estão entendendo, ouvindo o que acontece na Turquia. Entendeu? Sim. Com essas novelas. E aqui no Brasil também. E aí a gente adaptando, a gente brinca com gíria, a gente faz um trocadilho, que trocadilho também ativa pensamento. Eu acho que assim como quando se lê um livro, a gente fica prestando atenção no que está falando, sendo que está vindo de outro país, né? Os documentários todos, imagina! E tem um monte de documentário, coisa que eu sei do mundo, de história geral, não sei o quê, que eu sei porque alguém foi lá e dublou, entendeu? E outras pessoas, né, sabem, às vezes vem alguém falar comigo, eu falo, como é que você sabe isso? Ah, eu vi um programa dublado, entendeu? Gente, é uma tradução, as pessoas têm que entender que a dublagem não tá aí por mal, entendeu? Não tá aí porque a gente quer se aparecer. A gente faz uma profissão que eu não conheço um dublador que não ame dublar. Posso ter um outro aí que já tá meio cansado, já de saco cheio, já dubla há 100 anos, mas que não goste, a gente gosta, e a gente recebe os fãs sempre com carinho, porque os fãs, acho que toda profissão deve ter os fãs, né? Algum fã. Os fãs, além de a gente ficar feliz com o carinho deles, a gente também, eles ajudam a mostrar para o mundo como que é a dublagem. Tem gente que, olha, que tal atriz é feita por não sei quem. Aquilo é gravado aqui. Por quê? Porque os fãs, eles fazem vídeo, eles falam, eles vão nos eventos. Então, eu acho que é perfeita essa frase do Herbert Richards. Pena que eu não cheguei a trabalhar lá. Eu acho que é isso. Acho que eu já tenho as informações que eu precisava. E além, eu só tenho a agradecer por esse tempo. Muito obrigada. Eu gostei muito da conversa também, viu? Adorei. O Salada Cultural fica por aqui. Este programa, que é 100% independente, que nesta temporada foca em apresentar profissionais da dublagem que contribuíram para a nossa cultura, tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação de Márcio Andrade, eu mesmo. Quer falar sobre, fazer sugestões ou indicar correções do programa? Então me chama no Instagram no @MárcioAND. Prometo te responder o mais breve possível. Quer participar do financiamento coletivo do podcast? Então acesse catarse.me/Salada Cultural. O valor é simbólico, tem faixas de contribuição mais baratas que o café da esquina, recompensas dependendo do valor que contribuir, além do fato de me deixar muito feliz por demonstrar desta forma que gosta do meu trabalho. O meu muito obrigado aos profissionais da dublagem que falaram comigo nesta temporada e a você que ouviu até aqui.
Até o próximo episódio.